A paz esteja contigo em nome de Jesus. Já ouviu falar da palavra terrível? Sabe o que quer dizer terrível? Terrível é aquilo que provoca terror. É algo que intimida. Algo assustador. Eu vim compartilhar contigo uma mensagem com o tema: Tu és terrível. Tu és terrível. Repito, tu és terrível. Tu és terrível. Estou a ler em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Como você sabe que Gênesis é livro dos princípios, capítulo 28, versículo 16 a 17. Diz assim, Gênesis 28, verso 16 a 17. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Aqui encontramos Jacó, o neto de Abraão, em viagem para a cidade de Padã Arã, por orientação do seu pai Isaac, para então arranjar a sua mulher. Como a viagem era longa, ele adormece pelo caminho, sendo que já era tarde, e no sono, enquanto ele dormia, utilizando uma pedra como travesseiro, Deus revela-se a ele em uma visão. Conforme o próprio Deus manifesta-se em visões e sonhos, de acordo com a Bíblia Sagrada, não é? No livro de Número, capítulo 12, verso 6, aí Deus fala a Moisés que ele pode utilizar sonhos e visões para comunicar uma certa mensagem. Isso era muito mais frequente e muito mais útil no Antigo Testamento. Apesar de que até aqui é possível que Deus use esses mecanismos. Então, o tema é: você é terrível. Jacó teve um sonho. E qual foi o sonho? Ele viu uma escada que saía da terra ao céu, e o Senhor Deus estava por cima da escada, e os anjos subiam e desciam sobre a mesma escada. E então ele conclui que aquele lugar não era um lugar qualquer. Por causa disso, lemos o versículo 17, que diz claramente: Jacó temeu e disse: Quão terrível é este lugar. Em algumas versões está escrito quão temível, outras dizem quão tremendo. Mas o que o texto expressa aqui é uma admiração por parte de Jacó sobre o lugar. Agora abra comigo em Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 4. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 4. Ali, vamos ler apenas a linha C. A última parte, onde o rei Salomão ele fala com a sua amada, ele diz assim: Tu és terrível como um exército com bandeiras. Salomão chama a sua amada negra. Ele diz que tu és terrível como um exército com bandeiras. Atenção, o livro de Cantares de Salomão é compreendido como uma representação simbólica, onde Salomão representa Jesus Cristo, as mulheres de Jerusalém representam Israel e a negra representa a igreja. Se concordamos nisso, então, quando Salomão diz à mulher negra que tu és terrível como um exército com bandeiras, é Jesus falando com a igreja assim: igreja, tu és terrível
como um exército com bandeiras. Em Gênesis 28, 16 a 17, que lemos há pouco tempo, diz que Jacó ficou admirado com aquele lugar, porque viu o que ele nunca havia visto. Mas atenção, tanta gente já passava naquele lugar. Foi necessário alguém que era espiritual, que dormiu encostado numa pedra, para poder observar a beleza, a formosura do Senhor que estava contida naquele lugar. Tanta gente passava lá, nunca notaram anjos subindo e descendo, nunca notaram a escada gloriosa, mas Jacó viu. Significa dizer que o lugar era terrível, mas foi necessário alguém que tivesse revelação para poder descrever aquele lugar corretamente. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Efésios, no capítulo 1, no versículo 16 a 17, ele diz a oração que ele fazia pelos Efésios. Ele diz assim: olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, e oro sempre ao Pai para que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É necessário revelação e sabedoria, amado, amada. No Novo Testamento, quando falamos de revelação, é um pouquinho complexo. Eu prefiro chamar isso apenas de iluminação. É preciso uma iluminação espiritual para perceber que você é terrível. Jesus chama a igreja de terrível. Mas por que então? Vê o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, né? Essa é entendida como a primeira carta. Capítulo 6, verso 19, ele diz: ou não sabeis que os vossos corpos são o templo do Espírito Santo que habita em vós? Não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, o grande apóstolo João diz que vocês já venceram o maligno, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você percebe? Quando Jacó viu que aquele lugar era habitado pela presença de Deus, ele chamou o lugar de terrível. Então, quando eu vejo, por meio das Sagradas Escrituras, que Deus habita em você, eu te chamo de terrível. Você é terrível, não é por causa da tua estatura física, pela tua altura, pela tua formação acadêmica, ou pelos quilogramas que você pesa, mas por causa do Deus que habita em você. Ele criou anjos, criou tanta coisa bonita como ouro, prata, diamante, mas preferiu viver numa obra frágil que ele próprio fez com o pó da terra. É por causa disto que você precisa entender e aceitar essa revelação, esta iluminação das Sagradas Escrituras. Revelação porque é bíblico, e a iluminação porque precisa que o Espírito Santo te convença disso. Você tem que entender que você não é uma pessoa normal. Você é terrível. Oh não, pastor, mas eu sou fraco, eu falhei. Olha, a Bíblia Sagrada diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Em 2 Coríntios 12, 9, foi isso que Jesus falou ao apóstolo Paulo. Então, querido, querida, aceite de uma vez por todas que tu és terrível. Você precisa aceitar essa realidade. Eu estou a falar com boca cheia, com ousadia, porque eu sei que tu és. O mundo pode não te entender. O mundo pode pensar que você não tem valor, porque eles não têm essa revelação. Eles olham para ti no exterior, mas para Deus, para a Bíblia Sagrada, para o Espírito Santo, você é terrível diante de Deus.
Amém.